Boa noite, meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje a gente está aqui para mais uma quinta-feira, mais um Quinta com a Palavra, para falar sobre aquilo que o livro de Provérbios, sobre aquilo que as Escrituras Sagradas, sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar em sua palavra, em sua revelação da verdade. Hoje a gente continua a leitura do capítulo 23, mas considerando os versos 27 a 31 e sobre uma reflexão sobre como a imoralidade, sobre como os vícios, o excesso das substâncias, elas humilham aquele às que elas se dispõem. Então eu convido você nessa noite a seguir nessa reflexão de forma pausada, de uma forma meditativa. Se você puder, abra sua Bíblia. Se você não estiver com ela, não tem problema, como de costume. As nossas reflexões são breves, são pausadas para que haja compreensão e assim o Senhor possa ensinar aos nossos corações aquilo que Ele deseja através dos seus versos. Então, sem mais demoras, livro de Provérbios, capítulo 23, versos 27 a 31. E o verso 27, ele fala assim: porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. E parecem palavras muito fortes e muito pesadas, mas forte e pesadas são as reflexões dessa noite e importantes para o nosso bom viver. No livro ainda de Provérbios, como referência paralela, o capítulo 22 e o verso 14 fala assim: cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. E a reflexão que a gente tem é justamente dessa mulher em situação imoral, dessa mulher perversa, dessa mulher maldosa e malvada, né? De uma mulher que é obscena. E veja, não é uma demonização da mulher, mas é para representar com força a condição, né, de indefeso, a condição a qual o homem, ou a pessoa que está exposta a uma mulher dessa natureza, ela fica indefeso, fica de uma forma assim que não é possível se desvencilhar, porque fica vítima das artimanhas das suas perversidades. Tamanha é a sedução, tamanho é o alcance e o poder que aquela que é perversa tem sobre aqueles que estão desavisados, sobre aqueles que estão indisciplinados, sobre aqueles que estão dispostos aos seus prazeres. O verso 28, ele fala ainda: também ela com um salteador se põe a espreitar e multiplica entre os homens iníquos. E como verso paralelo desse verso, o livro de Provérbios, no seu capítulo 7, no verso 12, fala assim pra gente: foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. Porque a reflexão é a seguinte: aquela mulher perversa, nessa condição de obscenidade, né, nessa condição de luxúria, de prostituição, por exemplo, ela busca sempre atrair e angariar pessoas. Então ela atrai homens que são casados, ela atrai homens que são solteiros em suas armadilhas, o que não só implica, né, atrair aqueles que frequentam os lugares aos quais ela frequenta, mas também ela usa todos os meios de todos para alcançar todos aqueles que caem na sua proximidade, mesmo aqueles que parecem estar seguros. É um aviso na seguinte reflexão, de que uma mulher com esse intento, uma apenas, ela pode causar uma grande destruição. E a importância é como se através deste exemplo, né, o Senhor ele nos ensinasse a importância da vigilância, a importância da observância da disciplina e a importância de nós atentarmos e não diminuirmos a capacidade que os outros têm de criar armadilhas e laços ou até de utilizar, né, ferramentas para poder causar, de certa forma, com interesse sempre, o mal, né, ou a destruição de algo que nos é importante ou querido, como no caso, né, do exemplo dos versos da mulher obscena, da mulher perversa, que ela quer angariar o máximo de homens possível sem pensar naquilo que nas consequências daquilo que ela está realizando, ou às vezes pensando e tendo prazer nessas consequências. Essa é a importância desses versos, não é a demonização, mais uma vez, da mulher, como se a mulher fosse apenas a única que tem esse comportamento, mas a mulher, ela é objeto de sedução, ela é objeto de desejo. Por isso, não subestimemos o alcance que temos, o alcance que as pessoas têm no geral de manipular, de seduzir e de criar armadilhas para o mal.
é mais um estímulo à vigilância e à importância da disciplina e dos cuidados. O verso 29 ele diz ainda: para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Gênesis, em seu capítulo 49, verso 12, fala que os olhos são vermelhos de vinho e os dentes são brancos de leite. E é uma reflexão trazendo pra gente, inclusive, do hebraico, né? Os ais como as formas de demonstrar a tristeza que surgem da necessidade, né, do desejo, as feridas desnecessárias porque invariavelmente brigas que são desnecessárias são causadas, por exemplo, como pela embriaguez. É um verso que remete à nossa reflexão pelos excessos. Veja, os dois primeiros versos eles falam sobre o descontrole, o desequilíbrio, né, sobre a imoralidade, sobre o avanço da perversidade, o acesso e as consequências que a perversidade pode vir a causar, e a intenção que a perversidade, né, e a imoralidade sexual tem, e como ela pode arrazoar, se a gente fosse colocar dessa forma, né, para trazer reflexão. O verso 29, ele já vem para trazer para a gente a reflexão de quantas consequências estão pelo descontrole, pela indisciplina, pelo desenfreio no consumo das substâncias, no caso o vinho, no caso o álcool. No livro de 1 Reis, capítulo 16, verso 9 e 10, diz um exemplo assim: E Zinri, seu servo, capitão de metade dos carros, conspirou contra ele, estando em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E por isso a gente volta, né, na reflexão de quem são os olhos vermelhos, né? Os olhos que muitas vezes demonstram a ira, os excessos que são causados tanto pelo descontrole da carne, sexualmente falando, né, e seus desejos desenfreados, quanto pelo consumo de substâncias. É o Senhor nos ensinando que não é a questão do consumo de um copo de vinho, é a questão da observância do que aquele um copo de vinho pode causar, as portas que aquele um copo de vinho pode abrir, assim como a convivência com uma mulher perversa, ou a falta de observância, a falta de zelo, de cuidado e de disciplina no convívio, ou no acesso, ou na passagem de uma mulher perversa, uma mulher obscena, também podem abrir determinadas portas. É um chamado, de forma geral, para a observação da palavra de Deus e a manutenção da disciplina e do zelo. O verso 30 diz ainda mais sobre o vinho: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada, ou seja, mais forte, né, composta. Provérbios capítulo 20, verso 1 fala que o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Efésios capítulo 5, verso 18 fala ainda: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isaías capítulo 5, verso 11 fala ainda: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, continuam até a noite, até que o vinho os esquente, porque são aqueles que se entregam às suas paixões. E as paixões de consumo de substância, assim como as paixões sexuais, são ambas paixões carnais, são ambas paixões daquilo que as pessoas têm desejo de fazer e naquilo que elas buscam o seu prazer e se alimentar desse prazer. Mas, veja bem, a palavra de Deus, ela declara: o excesso dessas coisas trazem apenas o prazer carnal momentâneo, mas a consequência deles não é bem. Não é futuro, não é semeadura, na verdade é colheita de nada, né? Não há construção perene de coisa alguma. A palavra de Deus vem para mostrar que essas coisas são efêmeras, né? E muitas mais coisas importantes e muitas mais coisas que são supridoras e preenchedoras e muito mais prazerosas, a palavra do Senhor tem para nós através da disciplina e através da verdade, através da observação e de enxergar que é aquela linha de raciocínio que muitas vezes nós vemos em economia, né? É o negar
o seu desejo de realizar uma coisa agora para receber a recompensa futura, é exatamente isso que o Senhor nos mostra. Busque a verdade agora e busque praticá-la agora, né? Mesmo que signifique sacrifícios, mas sacrifícios em nome de Jesus, sem dúvida alguma receberemos todas as suas palavras, receberemos sabedoria, receberemos provisão, receberemos suficiência, né? Suprimento daquilo que nós precisamos, e dia após dia nós compreenderemos e essas coisas não mais nos dominarão. Então, por que a reflexão sobre disciplina e sobre zelo? Porque muitas pessoas vivem em busca de seus prazeres, e seus prazeres os dominam, e eles não são verdadeiramente livres, ainda que achem que são, justamente por causa desses prazeres. Eles são escravos desses prazeres, escravos das bebidas fortes, escravos das suas vontades carnais e sexuais, escravos de suas intenções, escravos do meio com o qual estão por hábito ou enfim, por qualquer outra coisa. E por isso o Evangelho vem trazer liberdade, porque te ensina a romper esse ciclo e viver além do que todas essas coisas que escravizam. E o verso 31, ele fala assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Como referência paralela do livro de Provérbios, em seu capítulo 23, mais uns versos mais à frente, no verso 32 fala: porque no fim picará como a cobra e como a víbora morderá, né? Não nos deixemos impressionar pelas coisas que parecem extremamente prazerosas nesta terra, porque muitas vezes esses pecados eles entram pela alma através do olho, por exemplo, pelo ver, pelo assistir, pelo conteúdo consumido. Mas o fim picará como uma cobra e como a víbora morderá, porque justamente a consequência nos alcançará. E assim, presos por essas coisas, nós permaneceremos e nos tornaremos. Você pode observar que esses versos, ainda que a gente reflita sobre eles, né, de uma forma mais generalizada, eles não são versos evangelísticos, né? São versos de moralidade, são versos de rotina e de vida. É o Senhor ensinando a nós que nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração. E ainda que nós tenhamos prazeres ou vontades de seguir esses prazeres com todas as nossas forças, se nós nos empenharmos em sacrificar essas vontades e viver de acordo com a realidade dos céus, nós manifestaremos assim o amor de quem verdadeiramente ama o Senhor, né? E busca aprender e guardar os seus mandamentos e seguir no seu caminho. E ele, dia após dia, fortalece aquele que nele procura o seu suprimento, que nele procura o seu prazer e que nele procura a força para enfrentar todas as coisas. Não é um vídeo sobre descrever o que pode e o que não pode. É um vídeo justamente para explicar que as coisas prazerosas que se apresentam como prazeres, como por exemplo, né, os prazeres carnais e sexuais, ou a sensualidade, ou ainda o acesso à bebida forte, ou ainda à própria bebida forte, na verdade eles não nos libertam, embora pareçam que sim. Eles na verdade nos aprisionam, e o final deles é continuismo em pecado, sofrimento, dor e morte. Mas a liberdade plena está em Jesus, e todos nós precisamos dela. Essa é a reflexão nessa noite. Eu espero que tenha sido bênção para você de alguma forma. Se o Senhor assim permitir, estaremos na próxima quinta-feira aqui, gravando a continuidade já ao término do capítulo 23 do livro de Provérbios. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.